Bom dia, maninhas e maninhos! Não se esqueça, não perca a fé! Tudo aquilo que você espera, né? Já aconteceu no plano de Deus, não é verdade? Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza, né? É a convicção daquilo que se espera, mas não vê. Então não perca a fé. Eu não perco a fé. Eu não perco a fé. Já aconteceu tudo aquilo que eu espero. Amém? Presta atenção. Se inscreva. Deixe seu like. Bom dia, meu filho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, meu preto. Presta atenção. Quem que foi? Conta tudinho, entendeu? Presta atenção, conta tudo. Não esconde nada, vem cá, menina. Não esconde nada. Conta tudinho, tudinho. Desse jeito, entendeu? Presta atenção. Tu vai falar tudinho? Conta pra mamãe. Vai falar tudinho? Conta aí. Tô esperando, mamãe. Eu tô esperando. Conta. Fala tudinho. Desse jeito. O que aconteceu, filho? O que aconteceu? Fala sério aí. Foi mesmo. Desse jeito? O que, mamãe? O que, mamãe? O que aconteceu, mamãe? Foi mesmo. Presta atenção e tá bom. Olá, meninos e meninas abençoados, né? Estamos aí fazendo uns vídeos aula, né? Assim para o que? Neófitos, Presta atenção, então. Neófitos são aqueles o que? Recém-convertidos, né? Ou aqueles que estão recém entendidos na aliança da graça. Que muitos, de repente, já é convertido há muito tempo, né? Presta atenção, hein? Mas assim, ficou há muito tempo, estou falando como eu, né? Por exemplo, muito tempo nas escolas bíblicas, né? Assim, lendo as revistinhas, e até a Bíblia, né? Assim, mas ficamos assim, direcionados numa doutrinas a cada lugar diferente, né? Tem uma direção, né? Tem uma bandeira a seguir, né? Então, a nossa proposta nos nossos videoaulas é assim, não desconstruir, né? Todo esse apanhado que já estudamos, né? Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Mas a nossa proposta é principalmente para os neófitos recém-convertidos na graça de Deus, nesta aliança. Porque, né, o que eu disse, muitos não recém-convertido, né, na religiosidade, na verdade, presta atenção, hein? Mas na aliança da graça, a maioria, vamos dizer assim, está engateando, sim. Então, nossa proposta, nossos vídeos é para isso, né? Porque os do sistema religioso, né? Eu me incluo, né? Porque eu fiquei anos e mais anos, e nós ficamos anos e mais anos anotando, estudando, e aprendemos, né? Mas aprendemos, às vezes, doutrinas do local, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, do local, o que eu falo do local? Quando quando Deus disse a Jeremias, né? Porque Deus que falava através dos profetas, né? Está lá em Hebreus 1, versículo 1. Então, quando Deus disse a Jeremias, eu te conhecia, né? Mesmo antes de você estar no ventre da sua mãe, né? E foi eu que te designei para ser profeta. Então você abre a boca, vai, fale, né? Presta atenção, hein? Quando também através do apóstolo Paulo, né? Lá em 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5, ali ele disse também a Timóteo, né? Pregue em tempo e fora de tempo, né? Nós temos que exercer o nosso ministério, né? Ali Jesus Cristo, o ressurreto, falou através de Paulo para Timóteo, né?
quer eles queiram, quer não, preguem a palavra. Então o ministério é dado por dons, né? Está em Efésios 4, versículo 11. Então é Deus que dá dons, né? Não é o homem que separa e consagra, não é verdade? Preste atenção. Consagra sim, separa e consagra sim, mas para ser direcionado a lugares específicos, né? Em apriscos. Mas nós fomos enviados, né? Nós fomos enviados, depois nós vamos fazer um vídeo para falar sobre predestinação, né? Que nós não vemos muito pregações sobre predestinações, né? Para justificação, predestinação, né? Nós só vemos falar mais em prosperidade, não é verdade? Preste atenção. Então, a nossa proposta, nossos videoaulas, é ampliar os estudos, não é verdade? Porque nas escolas bíblicas nós estudamos, né? Eu, por exemplo, estudei anos e mais anos, não é verdade? Preste atenção. Então, o que nós queremos é ampliar a visão, porque, como diz uma amiga minha, muitas das vezes, nós estudamos mais direcionado a coisas que não era para a nossa realidade hoje, né? Palavras que era de tabernáculo e foi assim direcionada como doutrina para a igreja, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, nem a igreja do tempo de Jesus de Nazaré existe mais, não é verdade? Preste atenção. Hoje, neste reino eterno, somos, né, uma só nação, não é verdade? Um só corpo. Está lá em Efésios 4, está ali também, né? Vocês vão vendo que no versículo 16 diz que há um povo atado, ligado, não é verdade? Preste atenção. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, se me falha a memória, versículo 10, diz que nós temos que ter a mesma visão. Então esse corpo, esta nação, esse corpo que tem a mesma visão, então está na mesma direção, né? Preste atenção, que somos hoje nós, né? Que entendemos a graça de Deus, estamos no reino eterno, né? No evangelho eterno, né? Do poder de Deus, que é assim, é um só corpo para um só cabeça. Então quando existe só um cabeça, né? Jesus, a palavra diz que Jesus, Cristo, o ressurreto, né, nos conduz em triunfo, né? Então nos conduz. Então nos conduz o quê? O corpo, né? Então tem que ter essa ligação do corpo com o cabeça, não pode ter várias cabeças, né? Então nós não podemos ignorar e desprezar todo o ensino do sistema religioso que temos durante muitos anos estudado, não é verdade? Preste atenção, porque a vida é como uma escada, né? Como no colégio secular, né? Nós entramos na primeira série, mas se tivermos atitude, boa vontade, né? De entendermos que nós podemos crescer da graça no conhecimento, chegamos à faculdade, né? E chegamos à faculdade não por sabedoria humana, não é verdade? Preste atenção, hein? Não por sabedoria humana, mas pelo mistério, né? Está na Bíblia, pelo mistério, né? Que está sendo nos revelado hoje, que foi oculto ao passado, porque o passado, né? Ele não tinha a mente para entender, né? Este reino eterno que nós vivemos hoje. Mas hoje nós temos que despertar, né? A gente tem que despertar. A palavra diz: desperta tu que dormes. Nós temos que despertar, porque já estamos na perfeita dispensação. Dispensação é modo de Deus nos governar. Então a sétima, que é o evangelho eterno, né? É o poder de Deus, é a sétima dispensação. Tá entendendo, menino? Preste atenção. Então nós temos que estar o quê? Ou perfeito ou disperso totalmente, não é verdade? Então nós temos que entender que somos todos discípulos, né, da luz, e temos que ser todos corpo, né, da mesma cabeça.
Então, uma cabeça, ela não direciona várias doutrinas, várias visões, vários isso, vários aquilo, vários caminhos. Não. Há um só caminho, como Jesus de Nazaré foi ali para os judeus, né? O caminho, a verdade e a vida, que ele diz, né? Acho que está em João 14:6. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nós não podemos ter várias direções, porque se ele é o caminho, é a verdade e a vida, né? Que foi para Israel, foi para ali, para os judeus. Israel, judeus, hebreus, é a mesma coisa, tá bom? Presta atenção. Que às vezes podem confundir os neófitos, né? Os recém-convertidos. Assim, uma hora fala Israel, outra hora fala hebreu, outra hora fala judeu, é tudo uma coisa só, entendeu? Foi para eles que o Jesus de Nazaré veio ser a verdade, o caminho, a vida. Veio para a redenção e para juízo. Tudo foi concluído, né? É uma escatologia consumada. Não é verdade? Preste atenção. Leia a profecia em Isaías 61, né? Ali está dizendo que ele veio, né, para libertar os cativos, né? Para libertar. E no versículo 2 diz que ele veio para o dia da vingança do Senhor. Então esse é um vídeo à parte, né? Que nós vamos ver, mas é para entendimento. Ele veio para o quê? Para duas coisas, para a redenção e para juízo. E o Jesus de Nazaré, né? Ele na cruz, ele disse, está concluído. Então está concluído o quê? As duas coisas que ele veio fazer, a redenção e o juízo. Com uma diferença que o juízo, né? Presta atenção, por isso que ali até hoje há essa confusão, né? Que ele voltaria, mas ele voltou naquela mesma o quê? Presta atenção, então lá o Jesus ele profetizou, lá em Mateus 24, né? Versículo 34, ele voltou naquela mesma geração, né? Naquela mesma geração. Até ali também em João capítulo 21, ali para o versículo 21, por ali, naquela discussão com Pedro, né? Que ali não era Jesus de Nazaré, ali já era o Cristo ressurreto, entendeu? Falando com eles, e pegou ali daquela confusão, Pedro perguntou, e esse aí que é teu amado aí, entendeu? Porque aí Jesus, o Cristo ressurreto, respondeu para ele, se eu quero que ele esteja vivo, entendeu? Quando eu voltar, o que tu tem com isso, Pedro? Tá entendendo, menino? E exatamente o ressurreto apareceu a João, né? Quando ele estava na ilha de Pátimo. Vocês leem ali Apocalipse capítulo 1, né? E ali ele foi falando toda a incumbência para as 7 igrejas da Ásia. Não esqueçam que o Apocalipse, tá vendo? Preste atenção. Foi ele falando para as 7 igrejas da Ásia, entendeu? Para o quê? Para elas se ajustarem para o dia do juízo, né? Preste atenção. Apocalipse 2:11 ali está falando para que não tivessem o quê? As duas mortes, não é verdade? Preste atenção. Porque o Jesus de Nazaré veio trazer vida e vida em abundância, que está em 1 Coríntios 15, 51 a 54, né? Porque nós lemos, tragada foi a morte pela vitória. Ele, né, restaurou, né, no primeiro Adão foi condenados, né, à morte, mas veio o segundo Adão, que foi Jesus de Nazaré, e ali o que? Vivificou, né? Trouxe o que? Ele foi o primeiro, está lá em 1 Coríntios 15, vocês leram todo. Ele foi o primeiro a ressuscitar, primeiro, porque depois todo mundo ressuscita com ele, entendeu? Presta atenção. Me falha a memória, 1 Coríntios 15, no versículo 19, fala assim, se nós esperarmos só nessa vida, aqui, somos mais miseráveis, porque o Jesus, ele veio, foi isso, foi trazer o mundo espiritual, ele é espírito, e veio trazer esse reino que para aqueles, e para muitos até o dia de hoje, é um mistério, né? Até os dias de hoje, se ele aparecer, ele vai falar o quê? É fantasma, entendeu? Porque o homem, ele só fala, mas ele não crê no que diz, né?
Ele, na verdade, eles é como Tomé, eles só creem nas coisas que tocam, por isso que eles só pregam, né? A mulher do fluxo de sangue, que foi lá, que tocou no Jesus de Nazaré, ouviu falar de Jesus, né? E ali abriu as barreiras e foi ali e tocou no Jesus. Mas não é esta fé para os nossos dias, não, a fé para os nossos dias, como falei no vídeo anterior, é Hebreus 11:1. A fé é a certeza do que a gente não está vendo. Tem que abrir a cabeça para entender, né? Para entender. Os neófitos na aliança da graça aí, entendeu? Tem que entender que nós não temos como doutrina as palavras que era para Israel, o mundo que era para Israel, entendeu? De Malaquias para trás, entendeu? Preste atenção. Era palavras de exortação para Israel, não é para a igreja. Jesus de Nazaré não tinha vindo. Presta atenção. Presta atenção, menino. Então, em Cristo Jesus, tudo se fez novo. Entendeu? Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Presta atenção. Mateus 11:13 diz que... Presta atenção, diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Entendeu? Presta atenção. Então, o que nós vemos hoje, os profetas aí, entendeu? Adivinhar isso, adivinhar aquilo, que você assim, você ia morrer, não vai morrer mais, que sei o que eu vi isso, que eu vi aquilo, eu vi no teu CPF, eu vi isso aqui, eu vi o número, entendeu? É show. Porque a palavra já está interpretada, já está profetizada, né? Porque profetizaram até João, né? É a palavra, está escrito, não sou eu que estou dizendo. Então o que se profetiza hoje é profetada. Porque a palavra tem que ser o quê? Informada. Entendeu? Hoje, no reino eterno, a palavra tem que ser informada, né? Porque pelos profetas foi inspirada, né? Veja ter falado de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Sim, claro que é, preste atenção. Mas foi assim, a Deus governando o homem por dispensação, por alianças. Temos que respeitar isso. Então, pelos profetas foi sim inspiração, né? Para os autores que escreveram. Mas em Jesus foi revelação, o verbo se fez carne e habitou ali, entendeu? Se revelou, né? Em Cristo iluminou, entendeu? Trouxe luz, entendeu? Para que todo mundo fique o quê? Lucidez, entendeu? Falou que agora ia escrever aonde? Entendeu? Presta atenção, na mente, não era mais nos escritos, não era pela letra, a letra mata, está escrito, né? E o Espírito vivificou, vivifica, entendeu? O povo que gosta de estar andando lá atrás, entendeu? No Egito, que lá tem carne, aí gosta de ser escravo, ficar rodeando em religiosidade, que não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Presta atenção. Então temos que entender a palavra, porque a nossa videoaula é para isso, é para neófito na graça, que nós só podemos falar o que conhecemos, né? E nós conhecemos o que? A mente de Cristo, se estiver ativada em nós, porque não sabemos, né, de nada, nem a palavra de Deus, João 15:5 diz, sem mim nada podeis fazer. A palavra diz que lá em Romanos, se não me engano, 8, diz que nem orar nós sabemos como convém. É o Espírito que intercede, entendeu? Então ninguém é bambambam em nada não, mesmo que tenha diploma, entendeu? O que nos conduz em triunfo é a unção, é a capacitação. Você não precisa ter título, né? Título disso, título daquilo. Eu particularmente não gosto de título, né? Nunca gostei, né? Quando você não gosta de título, a gente não precisa de título não. Entendeu? Porque se você foi direcionada, foi chamada, né? Foi Deus que te deu dom, você não precisa de título para ser isso, ser aquilo. Entendeu? Se deixar tu fala, se não deixar tu amém. Tu não fala num lugar, fala no outro.
entendeu? Mas você não precisa de título, não, para nada, entendeu? Quando você está fazendo o quê? Sendo mensageiro, né, do Altíssimo, né? Presta atenção, a gente está prosseguindo para o alvo, a soberana vocação em Cristo. 1 Coríntios 3,11 diz que o alicerce é Cristo, entendeu? Mas presta atenção, mas quando nós vemos por aí variedades de alicerce, né? Muitos estão alicerçados ainda em Moisés, né? Moisés, Abraão, Melquisedeque, né? Vamos abrir o evangelho, vamos pregar o evangelho, vamos falar lá de Isaac, entendeu? Nada a ver, entendeu? Nós entendemos a história, que a Bíblia, ela é dividida. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando, falando sobre isso. Há os livros, né? Que a Bíblia é um conjunto de livros, então há os históricos, né? Os proféticos, os poéticos. Então nós temos que entender, né? Então não precisamos ficar falando coisas que não condiz, né, com o projeto de Deus para nossas vidas. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então, Mateus 24, por exemplo, né, ele se direciona apenas pela pergunta ali no início de Mateus 24, os discípulos que perguntam, fazem uma pergunta para Jesus, mas Jesus fala exatamente ao contrário, né? Mas acontece que o homem parece que está cego, né? E vivem falando coisas porque viu outros falar, Deus da antiguidade, né? E fulano falou assim, então é cego. Não, temos que seguir pelo que está escrito, pelo aquilo que nos é iluminado. Não é porque nós aprendemos com fulano, com ciclano, com nossos antepassados, entendeu? Preste atenção, porque aí nós vamos ter que voltar na história, estudar muito, entender, né? Entender muita coisa, né? Do passado, as cruzadas, aí saber o que foram as cruzadas, né? Falar sobre os bárbaros, falar, né? Ver lá o tempo do Nero, né? Saber sobre Constantino, né? Sobre tudo que foi feito para poder as reformas, né? Sobre Martinho Lutero, não é verdade? Preste atenção, aí não tem que estudar um montão de coisa, entender os gnosticismo, o mitraísmo, aí temos que estudar sobre tudo isso, um montão de ismo, entendeu? Cristianismo, onde foi criado o cristianismo, o próprio cristianismo, né? Foi lá em Constantino, né? Preste atenção. Então, a gente hoje vamos estar apenas lembrando que no próximo vídeo nós vamos estar dando continuidade a essas disciplinas, né, para os neófitos, que nós falamos que existem vários tópicos que temos que botar na mente, né? Eu falei as Sagradas Escrituras, que até foi o vídeo de ontem, né? Já falamos alguma coisa sobre isso, que não podemos falar muita coisa, né? Mas assim, trazer uma luz. Aí tem a divindade eterna, a queda do homem, o plano da salvação pela graça, isso é muito importante quando nós formos falar sobre isso, e o novo nascimento também é muito importante quando nós formos falar sobre isso, né? Os batismos, enfim. Então temos que ter a nossa declaração de fé, né? E a fé, como o vídeo anterior eu falei, não é a fé da mulher do fluxo de sangue de tocar, mas a fé de Hebreus 11:1. A fé é a certeza e a convicção do que não estamos vendo, né? Como Jesus falou para Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, essa fé que nós estamos nesses videoaulas, né? Tentando compartilhar esta visão, esta luz com os irmãos, para que nós venhamos a crescer, né, no evangelismo da forma correta, né? Deixar os rudimentos, as regras, dogmas, né, para trás, que foram para Israel, e trazer para nós, né, a lucidez, né? Não viver de costumes, não viver de tradição, de rituais, né, que era para povos específicos, né? Os fariseus. Menina, preste atenção, o próprio Jesus, né,
disse, né, chamou eles, muitos deles, muitas das vezes, de hipócritas, né? Então, nós vamos entender, para compreender, para poder, né, compartilhar. Entendeu, menina? Presta atenção. Vamos ler assim alguma passagem aqui só para a gente fechar com chave de ouro nesse entendimento, hein? Nesse entendimento. Vamos seguir com fé. Presta atenção. Então, para concluir o nosso capítulo Chaves, é o capítulo 1 de 1 Pedro, a partir do versículo 17, que vai até o 21, que diz assim, presta atenção, hein? E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Lembra que eu falei de Jeremias, né? Nós também. Se viveu antes da fundação do mundo, é outro vídeo. Então ele nos, né, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Entendeu, menina? Ele se manifestou, ele já existia. Hebreus 1, né? Hebreus 1, versículo 5, a qual dos anjos eu gerei como filho. Presta atenção. Novamente introduzir, versículo 6 lá. Entendeu? Presta atenção. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Então nós estamos fazendo uns videoaulas, né, sobre a declaração de fé. Qual é a fé que nós temos que declarar? A fé convicta de Hebreus, né? 11:1. Que nós não vemos, mas cremos. Então, fechando, presta atenção. Então, o que o neófito, né? O neófito, assim, na Aliança da Graça, tem que entender, tem que se confessar e compartilhar. Entendeu? Presta atenção. Confessar a fé em quê? Cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo, verdadeiramente firme, inabalável, como o seu autor, né? O Senhor, né, o Altíssimo, que foi, né, escrita por santos, pessoas, homens separados, né? Presta atenção, hein? A Bíblia foi escrita por homens, né, separados, conforme movidos pelo Espírito Santo, entendeu? Presta atenção, hein? E por ele foi inspirado, né? Que ela é uma lâmpada, a Bíblia é uma lâmpada acesa para o quê? Para guiar os pés de um mundo perdido, né? Um mundo confuso hoje, nesse povo que está na aliança da graça e vive na aliança da lei, né, como doutrina, e não entende o reino de Deus, entendeu? Que fica assim confuso, vivendo por obras. Diz que a palavra não é por obras, não é pelo que você faz, né? Fomos libertos, fomos salvos. Libertação e salvação é a mesma coisa. Fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nenhum homem, é dom de Deus. Presta atenção, hein? A obra é humana, é por humanos, né? Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, porque ficam maquinalmente aprendendo homens com homens. Então, presta atenção. Então, foi inspirado, né? Que ela é uma lâmpada, a Bíblia é uma lâmpada
para os nossos dias. É só prestar atenção. E prestar atenção que não é mais Melquisedeque, que era tipo de Cristo. A gente já está em Cristo, menino. Presta atenção. Então, presta atenção. Então, as elevações da honradez e da glória é um espelho claro que revela a face de um Salvador, né? A Bíblia, ela é um espelho claro que revela a face de um Salvador crucificado, né? Uma linha de prumo, a tornar reta a vida de cada indivíduo ou comunidade. Presta atenção, hein? É uma afiada espada de 2 gumes para convencer, né, da maldade. Lembra-se, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, entendeu? E se converter no mau caminho. Preste atenção, hein? Então, para convencer, né, aqueles da maldade. Porque, preste atenção, quando tu fala assim para outro, por isso tu tem que aprender assim, porque para ir no lugar, do caminho certo, entendeu? Que nós estamos em novidade de vida, novo e vivo caminho, nós não estamos no caminho, estamos no novo, entendeu? Então, se tu fala, vem pregar para tu o evangelho, manda abrir em Deuteronômio, entendeu? Presta atenção, menino, lá que fala de maldição para Israel, o que tem a ver com o novo e vivo caminho, com o evangelho eterno, para tu pregar? Então, presta atenção, essas coisas que tu tem que se atentar, é por isso que eu vim te alertar, entendeu? Então nós temos que entender, muitas das vezes somos inimigos da cruz, por falta o quê? De entendimento, entendeu, menina? É por isso que até para orar é o Espírito que intercede por nós, que a gente não sabe nada. Presta atenção. Então, a maldade, né, um forte elo, né? Então a Bíblia é uma espada de 2 gumes que convence, né? Convence os malvados, né? E é um forte elo de amor e ternura para levar, né? Levar, entendeu? As dispersos, a Cristo, entendeu? A Cristo. Lá em 2 Coríntios 3, acho que versículo 14 por ali, está escrito: deixa Moisés para lá, menino, entendeu? Presta atenção, entendeu? Quando você se converter, entendeu? Tem que converter, entendeu? Vê ali por ali. Se não me falha a memória também, Lucas, acho que é 31, versículo 32, por ali também, está falando com Pedro, né? Também, Pedro, quando tu se converter de verdade, recomenda a teus irmãos, Pedro, presta atenção, que tu está sendo só religioso, Pedro. Então, a Bíblia é um forte elo de amor e ternura para levar a Cristo, né? Que é um bálsamo sob o sopro do Espírito Santo, que pode curar e vivificar todo o coração desfalecente, único, né? Sustentáculo verdadeiro que da comunhão, né? Comunhão, né? Temos que estar na mesma visão, né? Da comunhão e unidade cristã, entendeu, menino? Então é desse jeito, vamos prestar atenção, entendeu? A palavra é muito linda, né? E é a palavra que nos limpa, entendeu? Não é ritual, não é isso, não é aquilo, não é costume de povos, entendeu? Presta atenção, eu vou só ler mais um pouquinho para você. Jesus disse, né? Jesus de Nazaré, no seu tempo, ele disse: aonde tiver, né? Ele estava falando, profetizando sobre o ressurreto, sobre o Cristo vivo. Aonde tiver 2 ou 3 mais em meu nome, ali eu estarei. Entendeu? Foi Constantino que arribou o templo de novo, que foi derrubado, que Jesus profetizou em Mateus 24. Não vê tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra. Constantino arribou o templo, menino, botou o Jesus morto lá para o pessoal ficar adorando em memória, entendeu? Presta atenção. Então aqui Paulo, em Atos 17, aqui no versículo 23, diz assim, ó: porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido.
né? Que o Deus vivo e desconhece, que somos Jesus de Nazaré, entendeu? Eles querem ficar na lei, não gosta da graça, não, muito menos no reino espiritual, no reino de Deus. Jesus veio falar que estava próximo. Eles ainda estão esperando ainda o reino de Deus. Eles não viram que próximo é uma coisa próxima. Entendeu? Que em Cristo chegou o reino espiritual. Então preste atenção. Ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. 24, de Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. 25. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, entendeu? Na obra do homem, negócio de obra é do homem, né? Presta atenção. Como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, entendeu? Porque João 3,16 foi cumprido, ele veio dar vida eterna, então é ele que dá, entendeu? Você não precisa fazer nada para ajudar ele, que ele já deu, entendeu? Então presta atenção, de um só homem fez todas as coisas, né? Para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites do que? Da sua habitação, entendeu? Então você fala assim, ó, maior é aquele que está em nós, entendeu? Se está em nós, como é que tu vai lá buscar ele em algum lugar? Entendeu? Ou tal não tá, menino? Eu entro na presença. Como assim, menino? Tu entra ou não, entendeu? Presta atenção. Vamos adorar em memória. Ele só adora em memória quem está morto, menino. Como é que tu fala que Cristo está vivo? É que ele vive, posso crer no hoje, amanhã. Entendeu? Mas tu adora, não pode adorar dois senhores, menino. Presta atenção. Não pode adorar dois senhores, né? Presta atenção. No mesmo lugar também não pode ter dois valentes, menino. Presta atenção. Quando ali, né? Presta atenção, hein? Que é muito importante. Quando ali naquela passagem, Jesus estava falando, Jesus de Nazaré, hein? Estava falando com Pedro ali, que Pedro quis ser o bambambam, falando, não, Senhor, tu não vai fazer isso, o quê? Jesus falou para Pedro, arreda de mim, Satanás. Tá entendendo? Pedro não estava possuído para não ser, não. Presta atenção, Satanás quer dizer opositor. Pedro ali estava se opondo, né, ao projeto de Deus na vida de Jesus de Nazaré. Esses dias eu vi um vídeo, né, de uma pessoa, né, de um professor, né, falando ali que há possibilidade, né, assim de assim, o mal, o espírito assim, né, entendeu? Tá no mesmo lugar que Deus, que Jesus, que não sei o que Jesus foi tentado, fala, entendeu? Diz que como assim Deus foi tentado, né? Foi tentado, a origem carnal foi que tentou, entendeu? Esse negócio é de filme aí, esse negócio de seres, entendeu? Então, quando fala a carne é opositora, a carne é diabo, a carne é Satanás, né? A origem carnal, né? Presta atenção, muitos é santo, maravilhoso assim na frente de todo mundo, mas a carne no escondido é outra coisa, entendeu? Presta atenção, nós temos as duas origens, a carnal e a espiritual, porque nós somos espírito na carne, entendeu? Então Jesus, ele estava ali, né? Eram as duas naturezas, né? Era a natureza de Adão, do primeiro Adão, com a natureza do segundo Adão, que era espiritual. Preste atenção. Você está entendendo bem? Então, a palavra diz que não fica dois valentes no mesmo lugar, né? Eu até não sei não, porque às vezes eu vejo lugares que falam assim, ó, tira a sandália dos seus pés, que esse lugar é santo. Beleza, claro que é santo, que só tem santo ali, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes eu tenho negócio de libertação, e mesmo sem ter... Aí tem pessoas ali no mesmo lugar onde está cheio de santo, pessoal,
Entendeu? Que é isso, presta atenção. Se ali só tem santo, os coisas ruins, fica lá fora, pode até ficar lá fora esperando, entendeu? Mas ali no meu lugar não entra, porque se a autoridade é do Altíssimo, ele não entra. Tá entendendo bem? Entendeu? Porque tire a sandália desse lugar, desse lugar que é a mente. Entendeu? Porque o nosso altar é Cristo. Entendeu? Seja onde que tu tiver, onde tiver 2 ou 3 maneiras, ali estarei, é a palavra. Então o altar não é só lugares específicos. Acabamos de ler, Atos 17, a partir do versículo 23, Deus, ele não tem casa específica, Porque então ele é de qual casa, afinal, entendeu? Ele não tem várias cabeças, e ele não entendeu? Ele mandou Pedro apacentar, não mandou Pedro ganhar. Tá entendendo bem? Então o homem que inventa, o homem que arruma doutrina, arruma obra, arruma isso, aquilo, outro, tradição, entendeu? Quer viver do tempo passado, entendeu? Para questão de história. Aonde que você viu Jesus mandar Pedro? Ô Pedro, ganha alma para mim. Ele falou apacenta as minhas, Mas aí, presta atenção, a gente não entende, Muita confusão. Eu não sei não. Mas presta atenção. Mas então estamos aqui estudando esses videoaulas para neófitos, os recém-convertidos na aliança da graça, recém-convertido em religiosidade. Tá bom, menina? Presta atenção. Então vamos ficando por aqui, E paz seja com todos nós, Porque há um só corpo para um só cabeça, não há nenhum líder, aqui a não ser o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Presta atenção. E vamos curtir os nossos vídeos para continuarmos nesta mesma visão, na unidade do Espírito Santo. Tá bom, menina? Presta atenção. Paz seja com todos nós.